essa nossa conversa aqui. Então, mais tarde, quando a gente terminar, nós vamos enviar aí para os e-mails que vocês usaram para cadastrar para esse nosso webinar, ok? Então, gente, meu nome é Gavur, eu sou diretor da GoTessel. A GoTessel é uma empresa especializada na colocação de alunos brasileiros em universidades no exterior, tanto para programas de graduação quanto para programas de pós-graduação, tá? Em qualquer parte do mundo, certo? Então, a gente trabalha, obviamente, os destinos mais procurados, aí, como a gente já vai ver, então, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, alguns outros países da Europa e... são principalmente os países de língua inglesa, mas a gente, na verdade, trabalha com qualquer país que se encaixe no plano dos alunos, certo? Então, gente, eu vou agora compartilhar aqui uma tela com vocês e a gente vai dar início, então, no nosso webinar de hoje, ok? Então, o assunto que a gente vai estar falando é: qual é a melhor universidade para mim? Quais são os melhores destinos? Gente, quando eu falo assim, ó, melhor universidade para mim, eu tenho certeza que se eu perguntar isso para você, você vai dizer Harvard, tá? Mas será que Harvard é realmente a melhor universidade para todo mundo? Será que ela se encaixa no plano de todo mundo? Então, gente, na verdade, para você descobrir qual que é a melhor universidade para você, você tem que levar em consideração um monte de detalhes, e são esses detalhes que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Ao longo da transmissão, outras pessoas vão estar aqui entrando, e no final eu vou abrir um espaço para vocês fazerem as suas perguntas. Então, a primeira coisa que é super importante você ter em mente no momento de você escolher o seu destino, seja para graduação ou para pós-graduação, o que eu quero com esse curso no exterior, certo? Você vai sair daqui, vai fazer todo um processo burocrático e tal, vai ter um custo nisso para você fazer uma faculdade fora, mas o que você quer com isso? Aqui eu coloquei nesse quadro algumas das possibilidades, algumas das coisas que as pessoas mais buscam. Então, primeiro, eu quero ser o CEO de uma grande empresa, eu quero trabalhar num Google, eu quero trabalhar numa Vale do Rio Doce, eu quero trabalhar, sei lá, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero fazer business, eu quero fazer psicologia, alguma coisa para entrar numa grande empresa, e lá eu quero seguir uma carreira de negócios, uma carreira executiva. Ótimo, tá? Excelente plano. Eu quero trabalhar nos negócios da minha família. Então, minha família está lá, tem um negócio, tem uma empresa, tem uma fábrica, alguma coisa, e você quer se formar de maneiras que você consiga aprimorar os negócios dessa família e ampliar ainda mais os negócios. Não, você quer começar o seu próprio negócio, você quer começar da maneira certa, com as melhores ferramentas que possam ter na sua mão, né? Você quer, na verdade, se formar, se preparar para entrar na vida acadêmica, você quer trabalhar numa universidade, você quer trabalhar com pesquisa, né? Você quer trabalhar com desenvolvimento de novos produtos, certo? Então, isso também é uma coisa bacana. Você quer prestar concurso? Será que esse é o seu plano? Você quer migrar? Você quer fazer um curso universitário para daí tentar ir para algum país e ficar nesse país? Então, gente, a universidade perfeita para você vai ser aquela que vai te ajudar a atingir esse sonho, ok? Então, eu vou colocar alguns dados aqui meio gerais, até para vocês entenderem mais ou menos a questão da mobilidade, de onde que as pessoas saem, quais são os países que mais estão sendo procurados, tá? Mas é muito importante que você saiba o seguinte: independente do seu plano, o que é muito importante é buscar sempre a melhor educação possível. O nosso papel aqui não é dizer que o Brasil é uma porcaria, que você tem que buscar uma universidade fora. Dependendo daquele plano que você tem, talvez ficar no Brasil seja a melhor opção. Tá? Então, isso é uma coisa super importante. Você tem que pensar nesses detalhes.
Como eu falei, a gente vai ver alguns números aqui que podem ajudar você né, a descobrir quais são os países mais procurados, quais são os destinos mais interessantes. Então, hoje em dia, cerca de 5 milhões de pessoas saem todos os anos dos seus países para buscar um curso universitário fora. Desses números, apenas cerca de 50 mil, ou cerca de 1%, são de brasileiros. Então, os brasileiros, apesar de nós termos a quinta maior população do mundo, em termos de números, né? Nós ainda representamos apenas 1% dessa quantidade de alunos que saem de um país para estudar no outro país. E as razões por isso são as mais diversas, né? Então, a primeira delas é que, na verdade, o Brasil tem uma quantidade de cursos universitários e instituições universitárias que podem suprir essa necessidade. Então, nem todo mundo vê a necessidade de sair do Brasil para fazer um curso fora. Uma outra coisa super importante é a questão cultural, né? Nós todos temos aí essa latinidade na gente, que pai e mãe tem que estar sempre por perto, os pais não gostam de liberar muito os filhos para estudar muito longe, os filhos gostam de ficar perto dos pais, então a gente tem essa questão familiar que é muito forte. Existe uma questão financeira, né? Você estudar num outro país exige um certo investimento, então isso é uma questão que também pega bastante. Existe a questão burocrática, né? Você sair daqui do país e fazer uma universidade em outro país exige exatamente que você cumpra com vários pré-requisitos, várias documentações que muita gente não sabe como fazer ou não está disposta a fazer. E talvez um outro ponto que talvez seja, né, um dos mais importantes é até a falta de informação, gente. Eu duvido que tenha acontecido com vocês, não aconteceu comigo, tá? De você, durante o seu ensino médio, você ter alguém chegando para você, olha, você quer fazer uma faculdade? Nossa, tem ótimas universidades no Brasil, mas se você quiser ir para o exterior, também existem umas possibilidades e é esse mais ou menos o caminho. Gente, isso não existe. O Brasil ainda é muito fechado para o exterior, não existem tantas informações assim, e vocês assistindo esse vídeo podem atestar isso que eu estou falando. A busca por uma informação sobre estudar no exterior é realmente bastante difícil, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso de Relações Internacionais em Syracuse University, nos Estados Unidos, mas foi meio de susto, né? Eu não tinha informações, a coisa apareceu de repente na minha frente, a oportunidade, agarrei e fui. Mas não que eu tivesse sido preparado para isso e tivesse tido as informações. E isso acontece com a grande maioria das pessoas, tá? Então, gente, para onde que as pessoas vão? Quais são os países mais procurados? Então, Estados Unidos, mais ou menos 1/4 de todo mundo que sai dos seus países vão para os Estados Unidos, né? É um país que faz uma campanha forte para atrair alunos internacionais para suas universidades. As universidades são espetaculares e existem cerca de 5 mil universidades nos Estados Unidos. Então, é um número enorme. Das 19 mil universidades no mundo, cerca de 5 mil estão nos Estados Unidos. Então, é natural que eles acomodem também uma quantidade muito grande de alunos vindo de fora. Depois você tem o Reino Unido, depois a China, a Austrália, enfim. Você pode ver que tem a maioria dos países mais procurados do mundo são exatamente aqueles países de língua inglesa, né? A China vem aumentando bastante a sua participação entre os países que mais atraem alunos internacionais. Obviamente, esses países, uma grande parte desses números de China são de pessoas que vivem ali também na Ásia, né? Malásia, Filipinas, Vietnã, Coreia. Então, essas pessoas vão muito para a China também. Rússia tem feito um investimento enorme para atrair alunos internacionais. E Alemanha, França são países tradicionais que também são muito abertos para estrangeiros. Então, enfim, gente, esses são os principais países para onde os alunos internacionais vão.
Provavelmente aí vocês que estão assistindo já pensaram em algum país no exterior. Eu tenho certeza que algum desses países que está na sua frente aí já foi o destino. Vocês já devem ter pensado em alguns desses países que estão aí na frente. Tá? Agora, gente, outras coisas super importantes que você deve levar em consideração para que você descubra qual é a melhor universidade para você. Primeiro, ranking é realmente uma questão super importante? Gente, as pessoas ficam batendo duro em cima de ranking, entendeu? Ah, eu só vou se eu for para a melhor universidade do mundo. Beleza, ótimo plano. Mas será que aquela melhor universidade do mundo vai ser aquela que vai ajudar você realmente a realizar o seu sonho? Eu estava justamente agora, há meia hora atrás, trabalhando numa lista de universidades para um aluno que a família quer, de qualquer jeito, que ele vá para uma das 50 melhores universidades dos Estados Unidos para fazer business. Gente, você entrar em alguma das 50 melhores universidades do mundo para fazer business, significa que você está disputando uma vaga entre as universidades que são consideradas as melhores do mundo e, por causa disso, são as mais disputadas. O aluno tem que ter nota, tem que ter uma quantidade de... tem que cumprir diversos pré-requisitos, que é uma das coisas que a gente vai falar, para conseguir entrar nessa universidade. Sabe, você vai fazer um super esforço, vai até um esforço para pagar, mas será que essa universidade vai realmente te dar aquilo que você quer? Eu falei de Harvard antes. Sabia que no caso dele, de business, Harvard, para quem vai fazer uma graduação, ela não está nem ranqueada entre as 50, 60 melhores universidades do mundo? Pois é, Harvard tem um departamento de business super importante para quem vai fazer pós-graduação. Agora, para quem vai fazer graduação, ela não tem um ranqueamento tão importante assim, tá? Outra coisa, gente, tem muitas universidades que não são ranqueadas pelos sistemas de ranqueamento do mundo, porque não são universidades voltadas para pesquisa. De repente, você é uma pessoa que quer ir para a área de artes, de música ou alguma coisa assim, ou até na área de engenharia, área mais técnica, e você vai ter uma quantidade muito grande de universidades em vários países, que são instituições chamadas de Applied Science, que são ciências aplicadas, elas não são voltadas para a pesquisa, elas são voltadas para a aplicação prática. E muitas vezes essas universidades não são ranqueadas. E elas são, sim, super importantes, de alto gabarito. Então, é muito importante que você cuide um pouquinho com essa questão do ranking, né? Existem vários outros detalhes que você deve levar em consideração para escolher aquela sua universidade. Lembra daquela lista de sonhos que você tem? Será que o ranking vai ser uma coisa importante se você quiser migrar para um outro país? Será que ele é importante se você quiser tocar o negócio da sua família? Ou ajudar você a abrir o seu próprio negócio? Então, gente, a questão do ranking é uma coisa que você tem que estar sempre tomar muito cuidado com a questão do ranking, porque às vezes ele pode guiar você para uma coisa que não é realmente aquela mais perfeita para você. Uma das coisas que são super importantes na questão de uma faculdade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tanto para graduação quanto para pós-graduação, é saber o seguinte: depois que eu me formar, será que essa universidade vai realmente me colocar numa posição interessante no mercado de trabalho? Gente, talvez aqui esteja o principal ponto, né? Que faz tanta gente procurar Harvard, UCLA, Oxford, Cambridge, Berkeley, esses grandes nomes. Porque essas pessoas, quando terminam uma universidade, né, terminam o seu curso universitário numa dessas instituições, a chance de ela sair já empregada numa grande empresa, ganhando um bom salário, é muito grande, né? As grandes empresas do mundo buscam
aquelas pessoas que são formadas nessas grandes universidades. E por quê? Porque essas universidades também têm os grandes professores, grandes pesquisadores, pessoas que ganham prêmio Nobel e tal, que vão passar para os seus alunos todo uma pesquisa, vão incluir esses alunos em um trabalho que é realizado dentro dessas universidades, que vão jogar esses alunos muito bem preparados para o mercado de trabalho. Por isso que as pessoas pagam fortunas para estudar em Harvard, pagam fortunas para estudar na UCLA, para estudar Oxford. Eles sabem que depois de formados, a chance deles começarem já uma vida profissional, ganhando um excelente salário, realmente é bastante grande, tá? Então, talvez você tenha que ver se realmente o seu plano é entrar numa grande empresa, tentar uma vaga no mercado de trabalho. Você tem que levar em consideração se vale a pena você fazer um grande investimento, né? De repente você tem excelentes notas, você tem o perfil que uma universidade dessas busca, de repente vale a pena você investir num curso durante um período para que no final você saia super bem empregado, tá? Só que para você entrar numa universidade de grande gabarito, você tem que cumprir os pré-requisitos. Quais são normalmente os pré-requisitos que as universidades pedem? Não só nos Estados Unidos, tá? Em qualquer país do mundo. Primeiro, você tem que ter excelentes notas. Você tem que ter terminado o seu ensino médio ou ter terminado o seu programa de graduação com um currículo muito bem formado. O que deve conter nesse currículo? Notas, experiências profissionais, no caso de pós-graduação, experiências de extracurriculares, muitas vezes com atividades de você fazer trabalhos voluntariados, de você ter feito, até trabalhado mesmo durante o ensino médio, tá? De repente você é esportista, essas coisas assim, também vão contar muito no seu currículo, ok? Além disso, você tem que comprovar que tem o domínio do idioma para onde você está querendo ir. Normalmente, o inglês já consegue cumprir esse pré-requisito. Então, você dominando o inglês, passando na prova de proficiência, você vai ter uma chance grande de entrar nas universidades dos países de língua inglesa ou até entrar em cursos superiores em países que não são de língua inglesa, mas que as universidades apresentam cursos em inglês. Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais comum. Então, por exemplo, a Holanda tem excelentes universidades com cursos em inglês. Coreia do Sul, muitos cursos. Na Coreia do Sul, cerca de 30% dos cursos universitários já são em inglês, tá? Mas, se você não domina o inglês, ou se domina o inglês, mas gostaria de ir para algum outro país e aumentar seu leque de possibilidades, você deveria, então, de repente, se dedicar a aprender a língua do país. A Alemanha, por exemplo, é um país que, se você falar o idioma alemão, se você dominar o idioma, você pode, inclusive, estudar gratuitamente, tá? Então, pode ser que a sua universidade dos sonhos seja uma universidade muito bem gabaritada, muito bem ranqueada, num país com qualidade de vida excelente, que você estude de graça, né? Então, talvez, nesse caso, seria interessante você dedicar um tempo para aprender a língua daquele país, no caso aqui a Alemanha, por exemplo, aprender o alemão, e depois cumprir esse pré-requisito e entrar numa universidade da Alemanha pagando zero, tá? Outros países da Europa também têm essa questão de universidades gratuitas, mas isso é uma questão que está caindo por terra. Cada vez menos universidades no mundo oferecem cursos gratuitos até para aquelas pessoas que são locais, até para as pessoas que são daquele país mesmo, certo? Então, isso é uma questão super importante, você tem que levar em consideração que estudar no exterior vai exigir um certo investimento, ok? Então, você tem que estar disposto a pensar, será que eu tenho
o recurso para fazer esse curso do exterior, se você tem um sonho, você tem os pré-requisitos, você domina o idioma, você tem nota, você tem currículo, você tem o recurso, tá, para investir numa universidade fora do país, fantástico, você está cumprindo todos os passos. Não, eu não tenho recurso. Então, gente, você tem que procurar lugares onde sejam mais baratos, tá? Então, de novo, Europa, eu ainda acho que é um dos lugares que tem o melhor custo-benefício, né? Você consegue estudar, por exemplo, em Portugal, pagando cerca de 300 a 400 euros por mês, tá? Agora, um estrangeiro estudando na Europa sem um passaporte local, você vai pagar em torno de 5 a 10 mil euros por ano em uma universidade pública, tá? Agora, se você tem um passaporte europeu, você pode diminuir isso por 1/3. Então, as universidades vão ficar em torno de 3 a 5 mil euros se você tem um passaporte europeu. Pode até em alguns lugares custar um pouco menos do que isso. Outros países do mundo, não, eu quero ir para os Estados Unidos. É caro, tá? O curso superior nos Estados Unidos, em uma universidade pública, só o curso vai custar em torno de 25 mil dólares um ano, numa universidade pública, e pode chegar entre 35 e 40 mil dólares na média numa universidade privada, podendo chegar a 50, 60 mil. Mas existem bolsas, tá? Então, para você disputar as bolsas, você tem que ter aqueles pré-requisitos que a gente falou anteriormente da melhor maneira possível. Melhores notas, melhor currículo, melhor nota nos cursos, né, nas provas de idioma. Então, existe sim a possibilidade de conquistar bolsas em praticamente todos os países do mundo. Então, esse é um ponto também que vai determinar qual que é o melhor destino para você, tá? Ter os recursos ou ter a capacidade de buscar as bolsas que permitam você pagar por aquele curso. Uma outra coisa muito importante ainda dentro desse tema é a questão do trabalho. Pode ser que você diga assim, olha, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu gostaria de ir para um país onde permitisse que eu trabalhasse enquanto eu estudo, né? Então, isso é uma regra geral, praticamente todos os países permitem que um aluno universitário de graduação ou de pós-graduação trabalhe em torno de 20 horas por semana, tá? A maioria dos países do mundo vai permitir que você trabalhe em qualquer lugar, ou seja, você sendo um aluno universitário, você pode trabalhar em cafeterias, em escritórios, em hotéis, em qualquer lugar, com exceção dos Estados Unidos, que só permite se você trabalhar dentro da universidade, ok? Então, essa é a regra. Alguns países pagam mais, outros países pagam menos. E uma outra coisa super importante ainda de você pensar é aquele país que vai permitir você ficar no país por mais um período, podendo trabalhar, se sustentar, certo? Então, isso é uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Então, tem alguns países que vão dizer o seguinte: terminou seu curso universitário, graduação ou pós-graduação, empacota suas coisas e pode ir embora. Outros países vão permitir você ficar um ano a mais, desde que você consiga um emprego. Outros países vão dizer, olha, você pode ficar aqui até 3 anos, como no Canadá, por exemplo, em busca de um emprego e tentando aplicar aquilo que você aprendeu. Outros países vão te dar 6 meses para você achar um emprego. Se você achar um emprego, pode ficar até mais 2 anos. Se no final desses 2 anos você continuar empregado, você pode ir estendendo isso aí, podendo inclusive transformar esse visto de estudos em um visto de permanência de residência permanente, tá? Então, gente, a questão do recurso. Você tem um dinheiro inicial para investir, você precisa trabalhar, você quer permanecer no país depois trabalhando e aplicando aquilo que você quer. Então, o país que cumprir essa sua
exigência, também pode ser o melhor país para você. Gente, o Brasil é um país de clima tropical, quente normalmente ao longo do ano, com exceção da região sul. Só que você ir para um outro país significa que você vai ter que se adaptar também ao clima desse novo país. Alguns lugares, tipo na Austrália, sul dos Estados Unidos, vão ser super quentes. Os lugares como no Canadá, norte dos Estados Unidos, vários países da Europa vão ser super frios. Será que você está disposto a aguentar essas diferenças de clima? Gente, você morar num lugar onde você vai pegar lá, pode chegar a pegar menos 30, menos 40 graus, neve durante 5, 6 meses ao ano, você tem que ser forte, você tem que estar determinado, porque não é fácil. Da mesma forma, você ir para um lugar onde você vai estar na sua muleira 40, 45 graus durante o verão, como é no Arizona, sul dos Estados Unidos, alguns lugares da Austrália, ou Cuiabá, de onde estou falando nesse momento, é para os fortes também. Então, você está disposto a se adaptar ao clima? Você está disposto a, de repente, ir para um lugar, para uma universidade que fica numa cidade bem pequenininha? Isso é uma coisa que pode acontecer muito em vários países. Ótimas universidades que vão ter tudo aquilo que você quer, que custa o valor que você está podendo pagar, com ótimos ranqueamentos, mas normalmente ficando numa cidade super pequena ou ficando numa cidade super grande. Será que você é uma pessoa que se adaptaria a morar em Nova York, em Londres, em Paris, em grandes cidades do mundo? Tem gente que não aguenta, tem gente que não gostaria de passar por essa experiência. Então, isso também é uma coisa muito importante. Será que você se adapta a morar numa cidade super pequena ou numa cidade super grande? Gente, qual é a melhor universidade para você? É aquela universidade que vai responder sim para várias perguntas, entre elas, né? O que eu quero alcançar? Você tem que ir lá ver qual é que é o seu plano para ver que tipo de universidade você vai buscar. O ranking é importante? Se sim, gente, você tem que procurar as melhores universidades ranqueadas dentro da sua área. Se não for importante, cara, esteja aberto a novas possibilidades. Dependendo, se você quisesse abrir seu próprio negócio, trabalhar no negócio da família, migrar para um outro país, talvez o ranking não seja assim tão importante. O que vai adicionar para o meu currículo estudar nessa instituição? Se você realmente quer um currículo super poderoso para disputar vagas em universidade, em empregos, mundo afora, talvez você ter uma universidade de ranking grande no seu currículo realmente pode ser uma questão, assim, um ponto super importante. Só que você consegue entrar numa universidade dessa? Você tem os pré-requisitos? Você vai conseguir pagar por essa universidade? E depois, você consegue se adaptar a morar, vamos dizer que seja Harvard o seu sonho. É uma cidade grande, num lugar super frio que vai custar uma nota, né? Harvard só vai se adaptar para você, ou só vai ser a melhor universidade para você se você puder cumprir todos esses pré-requisitos que ela exige, né? Pagar uma nota grande, ter todos os pré-requisitos de entrada e você conseguir se adaptar a uma cidade grande que seja bastante fria, tá? Então, gente, vocês compreenderam a questão de qual é a melhor universidade para você? A gente não comentou muito aqui, mas um dos pontos que faz muita gente ir para o exterior é realmente migrar, né? Tem países onde o processo de migração, após você terminar uma universidade, é bem mais fácil, tá? Então, outros países é praticamente impossível. Então, você tem que pensar se você está realmente pensando em sair do Brasil e nunca mais voltar.
E isso também é um ponto que vai levar, que tem que ser levado em consideração, principalmente por aquelas pessoas que querem medicina e direito, principalmente direito, né? Vale a pena você fazer um curso de direito fora do país, principalmente um curso de graduação. Gente, cada país tem a sua lei. Se você quiser fazer direito fora do país, você até pode, mas você tem que considerar que você vai ter que tentar ficar naquele país onde você vai formar. Como é que você vai aplicar esse curso de volta no país? Você fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado em direito, tudo bem. Você provavelmente vai usar aqui de volta no Brasil a grande parte do que você for aprender lá fora. A medicina, você estudar fora do país é tão ou mais difícil e oneroso do que estudar aqui mesmo no Brasil. Será que vale a pena você fazer esse investimento de fazer uma medicina fora do país? E depois, voltando ao país, tendo que passar por programa de revalida, né? Que é um processo longo, demorado, difícil. Tá? Então, gente, você tem que considerar essas questões. Para descobrir qual é a melhor universidade para você, leve, por favor, em consideração tudo que a gente comentou aqui. Super importante, tá? Não existe uma resposta única para todo mundo. Cada pessoa tem um plano, cada pessoa tem um currículo, cada pessoa tem um bolso, né, um tamanho de bolso, e cada pessoa consegue se adaptar, é mais maleável para se adaptar em algum lugar. Então, gente, é mais ou menos esse o recado que eu tinha para hoje. Eu só gostaria de falar um pouquinho mais sobre a GoTessel. A nossa instituição, o nosso papel é bater esse papo inicial com vocês, aprender qual que é o plano de vocês, saber o que vocês estão buscando e nós, em parceria com você, buscar aquelas universidades que vão ser as melhores para cumprir o seu sonho, buscar aquelas universidades que são as melhores para você. Então, a gente cria junto essa lista de universidades, ajuda você a filtrar as universidades até que fique aí um conjunto de umas 5, 6 universidades. Nós levantamos todos os documentos que essas universidades vão exigir de vocês, os prazos que tem que mandar esses documentos. Nós fazemos as inscrições nas universidades ou nas provas exigidas pelas universidades. Depois da inscrição feita, a gente monitora a comunicação com a universidade para ver se ela está lhe pedindo alguma coisa, né, se está exigindo alguma entrevista, alguma coisa assim. Depois que você receber respostas da universidade, talvez seja mais de uma resposta positiva, a gente ajuda você na sua escolha final. Você escolhendo a sua universidade, a gente faz o seu processo de matrícula, que é uma outra papelada, uma outra burocracia. Eu não mencionei, mas antes também no processo de inscrição e de escolha final, a gente sempre busca pela bolsa, tá? As melhores bolsas estão disponíveis para você. E depois da matrícula feita, vem a documentação para você tirar o seu visto de estudos, orientamos para que você tire o seu visto de estudos. E antes do seu embarque, a gente faz uma reunião para te mostrar tudo que você vai ter que ter para apresentar na imigração, na chegada. Dizer assim, olha, quando chegar na universidade, você vai procurar essa pessoa nesse dia, nesse horário, entregar esses documentos. Os primeiros dias você vai ter que fazer isso, tá? Então, essa é uma orientação que a gente faz no seu pré-embarque. E acompanhamos você contratualmente pelos 30 dias iniciais da sua experiência em outro país. Tá? Então, esse é o papel da nossa empresa. A GoTessel tem a sede em Cuiabá, no Mato Grosso, mas temos escritório em São Paulo, com uma equipe bastante preparada, uma equipe técnica com grande experiência internacional. Tá? Então, aqui estão alguns dos nossos números de contato. Pode mandar um e-mail para nós, podem entrar na nossa página, pode comunicar com a gente através do WhatsApp, tá? Então, gente, eu estou aberto aí a algumas perguntas, se vocês tiverem alguns questionamentos, comentários. Deixa eu ver, tem alguma coisinha aqui. Tenho que pôr meus óculos.
Se eu sou boa aluna, mas não tenho muito dinheiro para investir, não posso estudar no exterior, como são as bolsas? E tem bolsas para acomodação? Ó, gente, então assim, você ser uma boa aluna já dá para você uma possibilidade, sim, de você buscar uma bolsa, tá? Então, gente, eu não sei, vocês que estão escutando, em que momento que vocês estão, se vocês estão no início dos seus estudos, nono, primeiro, segundo, terceiro, se você tiver uma chance ainda de se dedicar, orientar as pessoas que estão à sua volta a se dedicar, é a melhor trabalho que você pode fazer, é terminar o seu ensino médio ou a sua faculdade com um excelente currículo, porque eles vão ser provavelmente vamos dizer assim, a grande escada ou trampolim que vai levar para as grandes bolsas, tá? Mas, de novo, existem lugares que você não precisa de bolsa, são lugares baratos de estudar ou mais baratos de estudar, só que você tem que cumprir os pré-requisitos, tá? Normalmente as bolsas elas incluem somente o curso, não incluem residência, né, alimentação, essas coisas. Existem para pós-graduação, principalmente mestrados ou doutorados, algumas bolsas que são fornecidas pelos governos ou pelas próprias universidades ou por algumas instituições, que essas sim podem lhe dar, inclusive, passagens aéreas, tá? Mas elas são super disputadas e normalmente elas são assim, você tem que primeiro ser aceito na universidade e depois de aceito na universidade, você entra com o processo de disputa de uma bolsa dessas, ok? Mas elas existem sim e podem ser conquistadas desde que você tenha o currículo e os pré-requisitos necessários. Mais alguma coisa, gente? Se vocês não tiverem agora perguntas, mas quiserem perguntar mais tarde por WhatsApp, entrar em contato conosco, tudo bem. Mas surgiu mais uma aqui da Ana Lúcia. Boas notas é uma questão relativa. Existem escolas, ótima essa, Ana Lúcia. Existem escolas mais fáceis e outras mais exigentes. Como isso é levado em consideração? Ana Lúcia, show de bola. Essa sua pergunta é o seguinte. Quando nós juntamos as notas dos alunos, uma das coisas que a gente também tenta trazer daquelas universidades que a gente sabe que são universidades mais difíceis é o seguinte, universidades ou escolas, né? Escola, qual é a média da turma do terceiro ano, por exemplo? Você está terminando o terceiro ano. Qual é a média da turma? X. Ana Lúcia, você está muito abaixo, você está perto da média da turma ou você está acima da média da turma? Então, obviamente, você dizer assim, olha, a pessoa quanto mais perto do 10 ou do 100 ou do A, melhor. Mas, se todo mundo naquela escola, todo mundo naquela turma não tem muita dificuldade de atingir essa nota máxima, a gente faz um comparativo com a média da turma. Então, a gente informa para as universidades o seguinte, olha, esse aluno não tem o 10 que vocês querem, mas ele está entre os melhores da turma e com notas tanto acima da média. Tá? Então, essa é uma maneira que a gente usa também para compensar essa questão de estudar numa escola mais fraca ou mais exigente. Tá? Outra pergunta da Lorena. É só as universidades dos Estados Unidos que os trabalhos voluntariados são importantes ou para outros países também funciona? Também ótima pergunta. Os Estados Unidos têm um sistema de acesso que leva muito em consideração essa questão, tá? Muito. Então, a pessoa que não é que seja exigido, mas se você tem trabalhos voluntariados, você provavelmente está um passo à frente de quem não tem. Canadá também é um país que leva muito em consideração o seu currículo. Inglaterra leva, mas com um nível de importância desse ponto um pouco menor, mas também é importante.
Mas existem outros países do mundo, gente, que o sistema de entrada é como no Brasil, você tem que passar numa prova, né? Portugal é assim, você tem que passar no exame nacional ou nos exames de cada faculdade. Itália, assim também. Espanha, assim também. Então, a questão do currículo para esses países talvez não seja assim tão importante, né? Na França, por exemplo, você tem que montar um dossiê seu, mostrar para a universidade na França que você passou num vestibular ou que já fez um ano de universidade no Brasil, pega essas informações, mais o seu currículo, mais as suas notas e manda para as universidades. Aí eles vão avaliar. Então, depende do país, mas sim, Estados Unidos é o que mais leva isso em consideração, ok? Outra pergunta. Não, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra questão? Bom, não tendo outras perguntas, gente, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tá aqui, ó, surgiu aqui uma outra aqui. Quando precisa de Enem para estudar no exterior e quando começo a me preparar? Ótimas perguntas também, gente. Então, ó, o Enem, como eu acabei de comentar sobre a França, ele sim é importante. Então, por exemplo, em Portugal, eles têm lá uma prova semelhante ao Enem, tá? Que é uma prova chamada Exame Nacional, tá? Que o português faz para entrar na universidade lá. Até uns 3, 4 anos atrás, se nós brasileiros, quiséssemos entrar numa universidade de Portugal, a gente teria que ir para lá e fazer o exame nacional e disputar uma vaga, né, junto com todos os portugueses. A partir desse ponto, de uns 3 anos para cá, mais ou menos, houve um acordo entre as universidades brasileiras e as universidades portuguesas, e as portuguesas agora, 37 universidades portuguesas, aceitam a nota do Exame Nacional Brasileiro, do nosso Enem, em substituição ao Exame Nacional de Portugal. Então, você não precisa ir para lá fazer o Exame Nacional se quiser ir para algumas dessas 37 universidades. Além disso, gente, como eu comentei, na França, você faz um dossiê. Além desse dossiê, você informa para a universidade, demonstra para ela que você tirou uma excelente nota do Enem ou que você passou no vestibular. E, além disso, por exemplo, no Canadá, se você quiser entrar em alguma das universidades públicas do Canadá, você também tem que demonstrar que fez o Enem e tirou uma boa nota. Ou que você passou numa universidade brasileira. Mesmo em países onde isso não é exigido, tipo Estados Unidos, se você tirou uma boa nota do Enem, ou se você já passou numa universidade, aqui no vestibular, a gente junta esses documentos como complementar e a gente manda para a universidade para aumentar a sua chance de melhorar o seu currículo. E quando que você deve começar a se preparar? Então, gente, se você está no ensino médio ainda, as notas que vão ser levadas em consideração no seu currículo para entrar nessas universidades que vão levar o currículo em consideração é a partir do 9º ano. Então, a partir do 9º ano, você já tem que começar a saber como que você já vai se preparando, o que você tem que levar em consideração, como é que são os documentos e tal. Então, a partir do 9º ano, notas já valem, ou seja, para esses países você já está fazendo o seu vestibular, né? Quando você entra no 9º ano, essas notas já começam a ser contadas, certo? Então, mas principalmente a partir do 2º e mais ainda no 3º ano é o momento que realmente tudo que a gente apresenta para vocês de informações tem que ser levadas em prática, ou seja, no 3º ano é realmente quando faz as listas das universidades e tal, fazemos o processo para você entrar na universidade. Mas nesse momento, no 3º ano, quanto mais preparado o seu currículo estiver, mais chance você tem de entrar em universidades no exterior. Ou quanto mais você souber sobre os processos de entrada, mais chance você tem de entrar. Então, quanto antes você começar a saber sobre esses programas, melhor.
nós criamos um programa chamado Eu Global, que é para alunos do 9º, 1º ou 2º ano já começarem a se preparar conosco, a receber informações. É um programa que acontece todo online, né? Tipo um curso à distância, você em qualquer lugar do Brasil pode participar. É um programa super interessante. Depois informem a gente aí, se você tiver interesse sobre ele. A gente vai até fazer um webinar em breve específico sobre esse programa, tá bom? Outra pergunta aqui. As universidades da Alemanha também têm um Enem ou é de acordo com o histórico do aluno? A Alemanha é o seguinte, se você... Vamos pensar assim, ó, o alemão, para entrar numa universidade na Alemanha, assim que ele termina o ensino médio, ele faz uma prova, algo similar ao Enem, tá? Que se chama Abitur, ok? Ele faz essa prova e tira uma nota. Dependendo da nota que ele tirar no Abitur, ele vai ter chance de entrar em algumas universidades ou em outras universidades. Mais ou menos como no Brasil. Se você quiser entrar na USP, você tem que tirar uma baita de uma nota. Tá? Agora, se você não tirou uma nota muito alta, você vai ter chance de entrar em outras universidades que talvez sejam menos reconhecidas. Tá? Mas não é o nosso caso. A gente não formou na Alemanha, a gente não tem um Abitur. Então, o que você faz para entrar numa universidade na Alemanha? Antes de efetivamente começar o seu curso, você vai ter que fazer um programa de 1 ano na universidade já de escolha, que se chama Studienkolleg. Então, você tem que fazer um processo com as universidades para tentar entrar no Studienkolleg daquelas universidades. Então, vamos dizer que você queira fazer engenharia. Você vai procurar as universidades alemãs que têm o curso de engenharia, vai fazer sua inscrição no Studienkolleg, manda o seu currículo, eles te aceitando no Studienkolleg durante 1 ano, você vai fazer matérias relacionadas à engenharia. Então, essas matérias do Studienkolleg já são focadas no seu ramo de estudo. Durante 1 ano faz esse curso, né, faz essas matérias, e ao final desse Studienkolleg você faz uma prova, e só que isso tudo em alemão, tá, gente? Não existe Studienkolleg em inglês. Faz a prova do Studienkolleg e se você foi bem nessa prova, então você dá entrada na universidade depois, tá? Então é assim que funciona na Alemanha. Alguma coisa a mais? Bom, gente, vocês já têm os nossos contatos, vocês vão ser convidados para os nossos próximos webinars e eu espero muitíssimo que vocês participem. A gente vai estar trazendo sempre novidades para vocês, tanto eu quanto o pessoal da nossa equipe, né? O pessoal que faz parte do nosso corpo técnico vai estar aqui falando para vocês sobre vários assuntos interessantes e a gente vai estar informando vocês. Esses webinars, eles devem acontecer a cada 2 semanas, então daqui 2 semanas a gente vai ter um novo e a gente vai informar para vocês a data, o horário certinho, qual vai ser o tema, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês, uma excelente noite e muito obrigado pela participação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.